Hoje nós vamos falar sobre o desejo e os limites ao desejo, tá? Nós não somos palestrantes, somos estudantes aqui. Nós fizemos um estudo durante aproximadamente 2 anos do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Pela doutrina espírita, na realidade é uma transformação nossa, é um convite. Então, todos os primeiros domingos do mês, nós estudamos os capítulos deste livro, tá? Nós estamos no capítulo 26, então é uma jornada aí longa, faltam 4, tá? E hoje a gente vai trazer essa situação da disciplina dos desejos. Aqui a gente vai falar da importância de reconhecer o que é o desejo, os diferentes tipos de desejo e suas implicações. Nosso objetivo hoje é compreender em conjunto o que é e como fazer, te dar o caminho para disciplinar e explicar o porquê é importante a gente reconhecer essa situação do desejo e o porquê de a gente ter que trabalhar essa disciplina. Vamos começar fazendo uma pergunta para vocês. O que seria o desejo? Como satisfazemos os nossos desejos? O que nós desejamos? No dicionário, a gente sempre procura trazer essa reflexão do dicionário da língua portuguesa. Nós temos 2 sentidos, tá? O sentido positivo é essa aspiração, a vontade de obter algo, o propósito, né? E o sentido negativo seria uma situação de você querer coisas ruins, né? Cobiçar algo que é do outro, né? Ter ganância pelos bens materiais, ter pensamentos repetitivos no mal. Aí a gente traz os exemplos de desejos ruins, né? Quando a gente acaba errando a mão aí, o desejo desmedido do poder, do dinheiro, dos bens materiais, do sexo, do sucesso, a qualquer preço, né? E a irmã se traz algumas situações no livro de quando desejamos o bem, quando sentimos o desejo do bem. A gente sente amor, compaixão, fraternidade. E quando a gente deseja o que não é tão bom, o mal, a gente sente o ódio, a raiva, a indiferença, a frustração. Até a gente estava conversando com a minha sogra esses dias, que a gente está torcendo para o Brasil lá nas Olimpíadas, né? Aí estava a ginástica artística, a gente pensou, poxa, a Simone podia dar uma tropeçada, né? E a gente fazendo a palestra, a gente falou, poxa, estamos desejando mal para a moça. Não é daria medalha de ouro, né? Mas não deu. Não é assim que deve funcionar, né? E também traz o desejo da estagnação. Nós fizemos uma reflexão conjunta, né, que a gente está aqui para evoluir, certo? Não regredimos. E às vezes esse desejo de estagnar, né, a preguiça, a gente não faz atos para seguir em frente. Então seria isso, né, a preguiça, o pessimismo, a descrença. E quando a gente deseja evoluir, o progresso, a gente tem aquele ideal, tem um otimismo de seguir em frente, a fé. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está desejando, porque o desejo gera um sentimento.
A gente pode ter sentimentos bons ou sentimentos ruins, dependendo daquilo que a gente deseja. Aí, uma outra frase para a gente pensar. Onde estão os nossos desejos? Onde nós encontramos os nossos desejos? Freud traz uma explicação na psicanálise, na psicologia, que a mente é dotada de 3 áreas: o id, o ego e o superego. Só uma explicação aqui. Eu não sou da área psicológica, então eu tive uma certa dificuldade de estudar e entender. Se tiver alguém da área que puder depois até explicar melhor, fica à vontade. E se eu fizer algum tropeço aqui nos conceitos, também me perdoem, que não é muito a minha área. Nós vamos tentar explicar o que eu consegui entender da explicação do livro, tá? 3 níveis de consciência da personalidade: o id, o ego e o superego. O id, ele está relacionado com os nossos instintos. Ele sempre busca o prazer e é racional. Esse id, ele fica na nossa inconsciência, no subconsciente. Então, às vezes, a gente não sabe porquê, mas nós temos uns instintos ali antigos, que a gente traz de outras vidas ou da infância. E isso vai gerando problemas depois que a gente dispara os instintos, né? O superego é uma área da personalidade, da nossa mente, que está relacionado com um julgamento moral. O superego diz o que é certo e errado. Então, você não pode fazer isso errado. Antigamente podia ser certo. Antigamente tinha escravidão e era certo ter... Hoje a nossa cultura não aceita. Então hoje a nossa parte do superego fala, isso é errado. A sociedade, cada religião, essa parte cultural, isso tudo influencia no nosso julgamento para dizer o que é certo e errado. E entre o id, que tem os nossos instintos, que só quer saber de prazer, e o superego, que fala o que está certo e errado, a gente tem o ego. O ego é a parte da personalidade que busca o equilíbrio dos dois lados, fazendo a avaliação. Então o ego, ele é racional, ele está um pouco mais consciente. A gente tem instintos, mas nós vamos vir com um pensamento dizendo que é errado, e o ego vai falar, não, isso está errado, não vou fazer. Ah, isso não está errado, posso fazer. Então o ego, ele trabalha no meio dos dois, equilibrando essa situação. E ele é o racional. Aqui, então, só para complementar, como não é muito a minha área, eu trouxe um vídeo bem curtinho, mas é bem explicativo, didático. Eu vou passar para vocês. Ai, desculpa. Esse aqui? É. É fino? Ah, igual, tá. Ah, que bom. Esse aqui mesmo. Ah, não sei. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Esse é maior. Esse aqui. Tem que mudar a tela, tá? Sim. Mas cada explicação dada pelo próprio Freud, você pode agir. Já ouviu falar em id, ego, superego, mas não tem muita clareza da diferença entre os 3? Agora você vai descobrir já. Puxa, tá lá. Ainda bem que a gente tem um engenheiro, né? Está pra cá ou pra lá? Como é que clica? Aperte seguro. Faz assim. Ah, puxa lá. Foi? Não. Puxa. Foi quase. Aí. Ah, foi aí. Agora a gente comanda por aqui. Ah, tá. Então, põe no quadradinho aqui. Nessas partes e ainda por cima o que é que cada uma faz dentro da sua cabeça. Essa divisão da mente foi realizada por Freud, identificando 3 instâncias diferentes que constituem a psique humana, sendo que cada uma delas é responsável por aspectos específicos do comportamento, das atitudes e até da personalidade de uma pessoa.
O id é um instinto, a porção selvagem e primitiva da mente humana. Trata-se do desejo natural de autossatisfação. Contém o impulso, a vontade, o ímpeto de agressividade e de paixão, a fome sexual e a libido. E o ser humano já nasce com essa. Inclusive, é bem evidente na infância, onde a mente é caracterizada por querer o tempo todo que todos os seus desejos sejam atendidos e de maneira imediata. Como a função do id é obter satisfação, ele está sempre buscando coisas que proporcionem prazer, ao mesmo tempo em que vive evitando coisas que causem sofrimento. O superego é a porção social e civilizada da mente humana. Trata-se do senso de convicções, idealizações e julgamentos. Contém a moralidade, princípios e valores, preconceitos e ideais. E é instalado no ser humano de fora para dentro, pelo contato com a família, cultura, religião, círculos de convivência e sociedade em que se encontra. Como a função do superego é se reconhecer e se identificar com a sociedade, de maneira consciente ou inconsciente, o que acontece é a introjeção e o acatamento dos ditames daqueles com quem se convive. Por um lado, a fim de receber deles reconhecimento e afeição. Por outro lado, pela angústia de, não seguindo seus preceitos, receber deles reprovação e hostilidade. O ego é a esfera mediadora entre o id e o superego. Trata-se da porção que concilia a batalha entre o teor selvagem e o teor civilizado. Contém a ponderação, razão e compreensão. E administra as funções naturais para adequá-las tanto às delimitações da sociedade quanto à própria realidade e situação do mundo em que a pessoa se encontra. Como a função do ego é manter o equilíbrio da psique, ele conduz o instinto selvagem que vem do id por caminhos que sejam aceitáveis e plausíveis dentro da diretriz social que vem do superego. Assim, o indivíduo se mantém de modo civilizado na sociedade sem agir de maneira selvagem, mas ao mesmo tempo se realiza e satisfaz em alguma medida. Resumindo, o id consiste no instinto e nos impulsos da natureza. É algo que já vem dentro, representa o universo primitivo e personifica a esfera animal de cada pessoa. O superego consiste na forma moral e nas delimitações da sociedade. É algo introjetado de fora, representa o universo civilizado e personifica a esfera cultural de cada pessoa. O ego consiste na consciência da mente identificando-se como um indivíduo. É a síntese daquilo que vem de dentro com aquilo que vem de fora e o que, a partir dessas duas forças, é concebido como decisão e pensamento. Representa o campo de batalha, onde ocorre o encontro entre o universo primitivo e o universo civilizado, e personifica a esfera racional de cada pessoa. Se você quer descobrir outra coisa, Agora, pode ser. Pelo próprio Freud, você pode adquirir o livro dele para aprender tudo isso com uma profundidade maior, com muito Você mais voltou. detalhe. Então, Aí, foi. Tá, isso. Pronto. Então, só fechando aqui, deu para entender mais ou menos a questão do id, do ego e do superego? Porque é isso que nós vamos desenvolver agora daqui para frente, né? Ter essa noção de que essas três partes da nossa mente, da nossa personalidade. E o desejo está onde? Onde está o desejo? Que é a pergunta antes de falar disso, né? Onde nós encontramos os desejos? Né? Lá no id. No inconsciente. Então, para a Hermância do livro, né, o desejo é um fenômeno da vida mental inconsciente, como uma forma de instinto. Nós temos o desejo de viver, desejo de sentir, desejo de amar, de pensar, de gratificação. Aí ela denomina como inteligência primária automatizada. Inteligência porque somos seres inteligentes, o princípio inteligente, né? Primária porque está ali no instinto. E automatizada porque isso é uma coisa automática, né? E guarda vínculos com memórias do psiquismo, tanto dessa existência quanto das vidas anteriores, da história da humanidade anterior. E determina o impulso de sentir. Assim, para mim, depois de estudar
eu entendi muito como essa situação do impulso, o desejo, né? Aquele primeiro momento ali, o que você está desejando. E isso é um pouquinho automático. A gente vai falar um pouquinho da rotina mental da gente. A gente trouxe não só o livro da Irmãci, mas na doutrina a gente tem algumas obras, principalmente do Chico, que trazem essas reflexões com relação ao pensamento, ao desejo, ao sentir, ao agir. Aí tem uma obra que é o Pensamento e Vida, que foi do Emmanuel, o Espírito Emmanuel, que ele traz assim, como funciona. Na realidade é um pouco automático do dia a dia da gente, né? A gente deseja, a gente sente, sentindo a gente já mentaliza aquela situação e mentalizando a gente age. Vou dar um exemplo banal que é o da rotina da gente, por exemplo, né? Tô lá dirigindo, tô lá no trânsito, aí eu tomei lá uma fechada. Aí eu já sinto raiva, fico muito brava, certo? Aí eu já mentalizo o rapaz lá furando o pneu dele, por exemplo. Aí eu já xingo, né? Já faço a ação de xingar e às vezes estou atraindo uma coisa ruim para mim, né? Já impulsivamente, né? Já faço esse processo, essa rotina, e acabo no automático não avaliando se isso é bom ou ruim. Aí tem uma obra que a gente até estuda aqui nas quartas-feiras, né, que tem alguns cursos que trazem, que é o Sinal Verde. É um livro pequeno. Sábado. Cursos de sábado. Que traz sempre uma reflexão para a gente. Nessa obra tem um capítulo que chama Desejos. Aí o André Luiz, nessa obra, ele já diz para a gente, aí a gente já tem que... Já é para a gente pensar aí de como trabalhar. Desejo é uma realização antecipada. E ele traz outras situações, né? A gente deseja, a gente quer. Querendo, a gente mentaliza. Mentalizando, a gente age. Aí ele continua. Agindo, atraímos. E atraímos realizando. Então a gente tem que fazer uma avaliação do que a gente quer atrair e do que a gente quer realizar. Para não dar o spoiler, guardem isso aqui. Desejo é uma realização antecipada. Esse ainda é do livro do André Luiz. Esse livro, Sinal Verde, ele traz algumas avaliações, né? Algumas situações. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. A gente precisa entender o que a gente deseja, o que a gente pensa, porque isso vai refletir lá no nosso amanhã, de como a gente será. É a colheita, né? É a lei do retorno, né? Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. Todo o desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. Se a gente está pensando bem, se a gente está pensando em progredir, melhorar, a gente está dando forma àquilo que a gente quer colher amanhã. Então, aí ele segue que a vida é sempre o resultado da nossa própria escolha. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Então, é importante a gente disciplinar os desejos para a gente entender o que a gente quer colher lá na frente, o que a gente quer ser, como a gente quer, né? Até
tem uma palestra que assisti para estudar aqui, e o palestrante chama Leandro Iringoé. E ele diz assim, que às vezes a gente está desejando uma coisa, né? E é como se a gente tivesse, por exemplo, vestindo uma outra roupa, por exemplo, vamos lá. Tem o mergulhador lá que ele vai fazer um mergulho, ele coloca uma roupa para fazer aquela situação. E depois, ele tira aquela roupa, ele é a pessoa tal, né? E aqui na Terra a gente está vestindo uma roupa, né? É a roupagem que a gente tem para sobreviver aqui. Mas a gente tem que enxergar o que está ali dentro, o que a gente está desejando, como que a gente se apresenta. Isso não é só para o outro, isso é para a gente mesmo, porque às vezes a gente se enxerga, mas não enxerga ali o desejo mais profundo da gente. Aí a gente trouxe o Evangelho, segundo o Espiritismo, que também traz essa reflexão, né? Bem-aventurados os puros de coração. O pecado por pensamento, né? Para leitura, né? Não sei. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Lá atrás a gente falou da antecipação, né? Realização por antecipação. Tem a ver com essa situação, porque a gente pensou uma coisa que não é certa. E a gente, na cabeça da gente, a gente acabou realizando. Será que a gente não atraiu, de alguma forma, alguma situação não boa para a gente? Nessa passagem, a palavra adultério deve ser entendida em sentido amplo. A gente não está falando aqui só do adultério, da traição do casamento ou do relacionamento, mas no sentido geral, é o que a Patrícia e Felipe falou. No sentido geral, porque o ato adulterar é corromper, é falsear, é fraudar, né? E todo pensamento ruim é um tipo de, né? Se você pensa em fazer o mal para alguém, é um tipo de adultério, né? E aí ele traz essa reflexão que a verdadeira pureza não é só o agir, né? Está também no pensar. Porque naquele que tem o coração, tem puro coração, nem sequer existe o mal. Então a gente está aqui não para apontar o dedo para ninguém, porque a gente está todos no mesmo barco, né? E a gente está aqui, a gente às vezes pensa o mal, né? É do ser humano, é da nossa essência, é o impulso, né? É o impulso às vezes até de se preservar, e isso a gente tem que trabalhar. E aí ele termina, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele com tensão, há progresso em vias de se realizar. Naquele que finalmente pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. A parte de que não concebe a ideia do mal é os espíritos puros, né, evoluídos. A gente sempre tem algum pensamento aqui, um sentimento, então a gente está na outra situação. ou na segunda ou na terceira, né? Ou na segunda ou na terceira. Segunda é confortável para quem está no caminho, né? A gente tem que identificar o desejo do mal para o próximo e para nós mesmos, tem né? o desejo, mas tenta repelir esse desejo. E a maioria provavelmente está no de baixo. E acaba gostando daquele desejo e fica com aquilo prorrogando sua vida,
naquele sentimento, naquele desejo, naquele instinto, não sai daquilo. Bom, aí agora nós vamos falar um pouco de vontade e desejo, né? A gente viu que o desejo está ligado com os instintos primitivos. É o do som? A gente viu que o desejo está ligado com os nossos instintos primitivos, né? Que vem desde o nascimento para cá, e para aqueles que acreditam em reencarnação, vem de vidas anteriores, centenas, milhares. Então, se nós imaginarmos que nós já vivemos no mundo primitivo, como a gente vem evoluindo para chegar onde a gente está hoje. E evoluímos bastante, mas ainda assim temos instintos primitivos, na época da nossa vida quase animal, lá para trás. Aí, no Livro dos Espíritos, o Allan Kardec faz uma pergunta, a questão 909, né? O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Está perguntando para os espíritos. É só o homem querer e resolve, ou ele precisa de uma ajuda? Sim, é só querer. E algumas vezes por fracos esforços. Mas os espíritos, o que falta é vontade. Então o desejo vem trazer uma má tendência, um instinto ruim que traz uma má tendência da gente. E a gente continua fazendo a coisa errada. Mas com vontade, com algum esforço, a gente consegue mudar. O que falta, a vontade é que falta. No final ele dá uma bola. Vós fazem esforços. A gente não se esforça para mudar. Porque inconscientemente tem uma satisfação que não está explicado na consciência, está no inconsciente. Mas um pouco de esforço a gente consegue, mas às vezes a gente não tem a vontade, o querer para mudar. Leon Denis explica o que é vontade. Capacidade individual de escolher ou desejar aquilo que bem entende. É a faculdade, ou é uma opção, de fazer ou não fazer determinadas ações. A vontade é a maior potência do espírito. O instinto, ele é automatizado e está lá no inconsciente. A vontade é querer. E a vontade é força, é potência. A maior força do espírito é a vontade. Com vontade, o espírito realiza o que precisar. Mas, como diz lá no Livro dos Espíritos, o que falta para nós é a vontade. Pensamento é um atributo do ser espiritual, que o diferencia da matéria. Sem o pensamento, o espírito não é espírito. O pensamento é do espírito. A vontade não é do espírito. A vontade é o pensamento do espírito gastando energia para gerar uma força motriz, para gerar uma realização. Aqui concretiza. O pensamento com força de vontade gera alguma coisa. Pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimento num determinado sentido. O espírito controla o nosso corpo, né? Pela a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior deve ser sobre os elementos fluídicos, né? Saindo um pouco da nossa visão materialista do nosso corpo, o espírito trabalha com outros elementos que a gente não enxerga, que são fluídicos. A gente não enxerga o ar, mas ele existe. E tem muitos outros elementos no universo, forças, energias, que nós não enxergamos, mas que elas existem. E o espírito trabalha com todas essas energias. Com vontade, ele capta energias boas e faz coisas boas. Com instintos e sem muita vontade, ele vai captar energias ruins e vai produzir efeitos ruins. Então, o desejo está ligado ao inconsciente, mas irracional, instintivo, primitivo, e a vontade é um querer, é um racional, para poder agir. Vamos diferenciar vontade e desejo. O desejo é um querer adiado, que a gente olhou lá no outro slide, né? É a realização postergada. Você quer, mas você ainda não fez. É um querer adiado, que ainda não ocorreu. Enquanto a vontade é um querer materializado, acontecido, finalizado.
Aí dá um exemplo aqui, eu falei do gordinho, tá meio por aqui. Mas o meu exemplo tá meio furado. O fumante deseja parar de fumar, ele tem um desejo de parar de fumar, mas ele não faz. Ele não age para parar de fumar. E o gordinho deseja emagrecer, e fazendo uso da vontade, perde peso. Aí como eu não perco peso, então eu estou invertido aqui, eu ainda não estou com força de vontade suficiente. Mas é mais ou menos isso. O desejo é uma coisa, eu quero perder, mas eu não consigo perder porque eu não faço as atitudes que eu preciso fazer. Isso vale para qualquer outro instinto primitivo. Ganância, sexo, raiva, todos os nossos instintos primitivos. Conclusão do Kardec que a gente tirou nessa palestra aqui, vontade segundo Kardec. A vontade é um resultado de um pensamento que se move no sentido de uma realização, de concretizar algo que existia inicialmente apenas no campo mental. Faz acontecer, é a força motriz. A vontade é o pensamento que com energia faz acontecer. E aí ele traz nesse artigo aqui, o site O Consolador, ele traz essa finalização desse artigo, né? O grande desafio para nós espíritas é deixarmos a dimensão do desejo e mergulharmos na dimensão da vontade. A gente deseja evoluir, deseja melhorar, mas se ficar só no desejo, está só na cabeça, está só no mental. Precisamos de vontade para concretizar, para materializar esse desejo de evoluir, para fazer as ações necessárias que nós precisamos fazer para evoluir. Então, o grande desafio é sairmos da ideia de querer evoluir para fazer o evoluir. Afeto vai para ela. Eu vou dar só o exemplo que eu gosto. Não, o Emmanuel fala que a vontade é como se fosse o gerente. Então ele está ali. Escritório de advocacia. Aí os desejos, as memórias, são os setores, as seções. E quem gerencia e organiza é a vontade. Então tem lá a seção dos desejos, aí o gerente, que é a vontade, que vai organizar a situação. Pode falar. Pode. Essa questão de vontade, desejo, tem um autor antigo, Napoleão Hill, ele substitui essa palavra por ambição, né? Ele fala assim que existe remédio para tudo na vida, menos a falta de ambição. Com base nisso, a gente tem funcionários, filhos, a gente precisa fazer com que essa pessoa mas tentar fazer com que ela tenha um desejo, uma ambição de algo, por exemplo, né? Filho, por exemplo, é muito difícil essa tarefa. Se ele não tem, se não Napoleão, né? O que eu percebo que geralmente a gente pensa numa meta grande. E aí a gente observa o trabalho que vai dar para chegar até lá. E aí você não está tão disposto a fazer tudo aquilo para chegar até lá. Mas se você sair daqui agora e pensar, isso já aconteceu com certeza com a maioria de todos aqui. Você pensar, eu quero até uma praia X, para ver a 300 km. E você até vai. Se a praia tiver 500 km, você não vai. Mas se você chegar lá, naquela praia de 300 km, você pode imaginar até aqui. E se a gente for mais um pouquinho e ver aquela outra praia que é mais bonita? Então, talvez o planejamento no início é o que falta. Se você se planejar e fazer pequenos passos, você vai chegar mais próximo do seu objetivo final. Se não se planejar, fica muito distante. Então, o que eu percebo, normalmente a gente treina pessoas, falta o planejamento. Eu quero, mas eu não estou disposto a perder 30 quilos. Mas você está disposto a perder 2? Eu não estou disposto assim, para 30, perto de 2, né? E depois de 2, são mais 2. 2 quilômetros, 10 quilômetros, enfim. Acho que assim foi um planejamento. Não sei se é uma boa reflexão aqui, mas eu acho que eu sinto que a pessoa está...
E esse, na verdade, é o mote de todo o livro e de praticamente todo o nosso estudo do Espiritismo. Uma outra palestra que a gente passou aqui, uns 3, 4 meses atrás, a gente falou que não devemos cair na armadilha da santificação. Aquela que a gente comentou, não sei se alguém lembra dessa palestra. A gente querer, nesta existência, já sair santo. São muitos, poucos, raríssimos que fazem isso. E geralmente aqueles que fazem já partem de um momento muito mais evoluído do que nós estamos. Mas se a gente ir de pouquinho em pouquinho, cada encarnação, ir melhorando e se aperfeiçoando, nós vamos subindo. E aí fica mais fácil chegar onde a gente precisa chegar lá no espírito puro um dia, daqui a alguns séculos ou milênios. Mas é isso, é um caminho pequeno. Se a gente não começar com força de vontade, dar os primeiros passos, a gente não vai chegar lá na frente. Tem que dar os primeiros passos. É o planejamento, né? O esforço nem sempre tão grande, né? E ter a humildade de entender que a gente está aprendendo ainda. E às vezes a gente não colocar metas irreais, né? A gente veio para cá, fomos fazer um primeiro curso. Polis, nosso professor, Patrícia, nossa professora, amados. Né? Começamos um curso de introdução, um curso básico. Partimos para um curso diferente, criamos grupos de estudo, fomos para um outro livro. À medida que você vai, começamos indo na palestra. A palestra é um bom começo para a gente iniciar no Espiritismo. Porque a palestra ela aborda temas da vida comum e puxando os aspectos do Espiritismo. Então, às vezes, a gente começa pela palestra. Aí, se interessa, vai fazer um curso de introdução. Vai fazer um curso básico de 1 ano. Vai fazer um curso de mediunidade, um curso de filosofia espírita, um curso de ciência espírita. E vai sempre estudando, querendo aprender mais. Cada vez que a gente aprende mais a gente se cobra, porque aí a gente tem que melhorar. E a outra palestra que a gente fez, a gente falou de hipocrisia. Porque a pessoa, às vezes, mente para si mesmo. E é falso. Ele acha que está melhorando, mas internamente ele não está. Isso é uma faceta da hipocrisia. Cada vez que a gente vem, é um passo a mais. Cada curso que a gente faz é um passo a mais. Cada aprendizado que a gente adquire exige de nós um comportamento para ir melhorando. Né? E hoje nós estamos aqui apresentando o terceiro curso que a gente fez. Vai uma caminhada. Cada vez que eu vou apresentar aqui, eu estudo e eu começo a me refletir e pensar onde eu estou encaixando. Na primeira vez, 3 anos atrás, quando a gente leu, era uma visão. Hoje eu já vejo outras coisas que eu preciso melhorar. Estou tentando de 2 em 2 quilos. Tá indo. Esse ano tá indo. A vontade, ela tem, vamos supor, planos, não é? Então, a vontade ela é dividida, né? Planos, não é? Você tem uma veleidade, você não tem uma vontade plena. É, uma vontadinha, né? Depois vai melhorando. Mas a gente tem que sempre perseguir e estudar e trazer essa reflexão. É sempre bom para a gente pensar como estamos e quais são os próximos passos que nós vamos dar. Vamos falar um pouco agora de afeto. A gente falou desejo, vontade, vamos falar um pouco de afeto e desejo. A irmã se traz a reflexão do afeto e do desejo. Ela diz que o afeto é o sentimento inato do ser humano, que gera em diversos relacionamentos um conjunto de desejos. O afeto é inato do ser humano, né? É um sentimento. É o sentimento. E aí a gente precisa compreender como a gente lida com o afeto e o que a gente deseja a partir do afeto. Aqui ela traz outra reflexão do meio social ali, né? Eu acho que a gente até pode fugir um pouquinho do afeto e entender que às vezes o meio social no superego, né? Nos traz outras situações e a gente às vezes acaba desejando coisas não muito boas, né? Aí é o id. É o ter, às vezes, aquele materialismo excessivo de você precisar de muitas coisas que, na realidade, se você fizer uma reflexão, você não precisa, né? E aí, seguindo, ela traz que
a gente tem o instinto da posse, né? E isso causa impacto nas relações sociais, nas relações pessoais, o ciúme, a inveja, a dependência e a dor. Por isso a gente tem que trabalhar de uma forma que os nossos relacionamentos de afeto, seja com quem for pelo progresso, para a gente ter essa desvinculação, esse desapego. Eu estou trabalhando o desapego, que eu tenho 2 filhos moços já, e a minha filha foi morar em São Paulo, foi estudar lá. O primeiro impacto é aquela coisa, né? Vim passar no acolhimento fraterno aqui, que eu não estava sabendo lidar com a situação. É que aquele apego, você quer a pessoa ali com você, aquela necessidade de estar. Ela fala, eu sou uma pessoa grudenta, de ficar grudando, né? E aí você tem que trabalhar essa situação essa desvinculação, de enxergar que ela está caminhando ali, que ela vai estar bem ali, que você quer que ela esteja crescendo, evoluindo, fazendo suas próprias escolhas, e olhar um pouquinho, né, uma relação que você tem que falar, nossa, sentir a felicidade de ver o outro caminhando sozinho. Não precisa de você, como uma muleta, né, a mãe ali, não, vamos. E isso é um trabalho da gente, é um trabalho diário, porque passou as férias aqui, estava falando para a Flávia, poxa, vai embora hoje. O que eu vou fazer? Vou levar lá, então. Precisava, né? Estou fazendo a reflexão. Vai desapegando aos poucos. Deixa lá e vem vindo quilômetro por quilômetro da Castelo Branco para voltar. Vamos lá, né? Você quer falar aqui? Então, o verdadeiro afeto, né, deve gerar autonomia, liberdade e crescimento, enquanto a posse gera escravidão, desrespeito e desequilíbrio. A gente tem que trabalhar, se a gente sabe, né, dessas situações, quanto mais for desvinculado esse afeto, mais equilíbrio, mais harmonia, né? Assim, a afeição deve ser administrada na medida exata, nem frieza, nem excesso. E isso solicita disciplina sobre os desejos. Então, chegando na parte final da apresentação, que vamos falar sobre a disciplina desses desejos. Só que o tempo está um pouco curto, que eu já dei uma olhada aqui, eu vou tentar ser um pouco mais corridinho. Qualquer coisa a gente volta se vocês precisarem, tá? Disciplina. O que seria disciplina? Obediência às regras, boa conduta, respeito a um regulamento, né? É uma constância de obediência, de organização, né? Um conceito mais psicológico é um controle voluntário para atingir um fim ou objetivo. Observação dos recursos que nós temos para atingir uma meta possível e desejável. A disciplina dos desejos tem 2 operações mentais principais: contenção e repetição, para servir como educação emocional, para a gente trabalhar a nossa educação emocional e a nossa evolução. A contenção é a força de vontade, o potencial da vontade, para assumir o controle sobre os instintos e desejos que possam causar danos aos nossos propósitos de progresso. Se nós queremos progredir, nós temos que trabalhar a contenção. Perceber um instinto, um desejo, que pode levar a prejudicar o nosso progresso, nós temos que conter. Na repetição, a vontade realiza exercícios para novos hábitos, para adquirirmos novos hábitos. E aí vai desenvolvendo a nossa espiritualidade. É ruim, contém. E é bom, faz, ou então cria novos hábitos bons para mudar aquele instinto ruim. Contenção e repetição são neutros. Depende da vontade e da carga energética, da energia que nós vamos colocar nessas atividades. Uma contenção, eu tenho um instinto, percebo que é errado e vou conter, mas eu não concordo em conter, porque lá no meu inconsciente eu gosto. Se eu fizer uma contenção com revolta, vai gerar uma repressão, uma neurose, porque eu estou com um instinto contido, mas que eu quero extravasar. Uma repetição de atos bons, mas que você não acredita que é bom,
com descrença, vai gerar com o tempo desmotivação e rotina vazia. Você faz por fazer, você não aprende nada, não evolui, e com o tempo você até para de fazer porque você não acredita que aquele hábito bom é bom para o seu progresso. É com descrença. Então depende da energia que nós vamos colocar nessa vontade. Uma vontade mesmo para valer, ou um fingimento de vontade, né, com revolta, com descrença. A contenção com compreensão é vigilância e domínio. Nós temos uma das passagens citadas que é orai e vigiai. Nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes. O que está errado a gente tem que olhar e rever. Se a gente entende, compreende que é ruim e que se a gente não fizer, nós estamos caminhando para a evolução, isso é a vigilância. Isso é bom. Repetição com idealismo. Se a gente acredita que o que nós estamos fazendo é bom, você vai continuar fazendo. Você vai criar um hábito e vai crescer. E vai motivar. E vai continuar fazendo. E vai motivar outras pessoas. E vai todo mundo crescer. Então a repetição tem que ser feita com vontade sincera. Né? E a contenção com o entendimento de que aquilo que é ruim tem que ser contido. Aceitar essa contenção para a gente poder evoluir. Uma final do capítulo, ele fala sobre os grupos espíritos. Grupos em geral, e a gente acabou reduzindo depois, mais para o final, para grupos espíritas. Qual que é a importância de grupos espíritas? De grupos, uma visão mais ampla, bons amigos, boas religiões, ou que seja mais restrito aos espíritos. Um grupo de amigos sinceros, autênticos, em criação de novos hábitos, e coopera nas lutas de contenção para a contenção. Você está num grupo que você tem um apoio mental do grupo, você tem hábitos que o grupo vai trazer, que você vai acabar se associando, e você vai perceber que o sofrimento para conter aquele instinto ruim, ou para criar a força de vontade, para criar um hábito novo, em grupo fica mais fácil. É mais leve, menos doloroso. Então isso é uma importância da gente analisar isso em grupo e em grupo ir evoluindo. Em ambientes assim, a contenção é menos penosa. E a repetição tem o reforço contagiante dos propósitos maiores da coletividade. Os grupos conscientes são verdadeiras escolas de novos sentimentos. Isso está no livro Reforma Íntima Sem Martírio. É a conclusão da nossa apresentação. Bom, então, concluindo, né? Vimos então que os desejos estão lá no nosso inconsciente, primitivo, irracional, que só quer saber do prazer a qualquer custo, né? Temos que ter uma disciplina sobre esses desejos, principalmente os ruins, para conter e criar novos hábitos, e novos hábitos para mudar o instinto ruim ou para melhorar os nossos instintos bons. Isso tudo vai levar a uma libertação e um crescimento espiritual. Mais ou menos essa é a nossa visão de toda essa questão do desejo, da vontade, do afeto e das ferramentas da contenção com amor. Ele coloca aqui, né? Contenção com amor, porque se for com revolta não vai resolver. Vai virar problema psicológico. E repetição perseverante, continuar repetindo, que vai criar novos hábitos. E quando a gente tiver com dúvida do que é um desejo bom ou ruim, que a gente precisa disciplinar, é só a gente lembrar da lei maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E acho que é isso. A gente até tinha um slide que a gente acabou tirando, mas a gente pode até pincelar um pouquinho em 2, 3 minutinhos. Um outro entendimento que a gente sempre vê aqui em várias palestras, vários estudos, né? O autoconhecimento, porque esse livro traz muito isso, da gente, cada tópico, cada capítulo, a gente buscar o nosso autoconhecimento. No Livro dos Espíritos diz que um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo, que é Platão, Sócrates, lá naquela época já se falava isso. Jesus também falava, e a gente tem que trabalhar nesse autoconhecimento. Quando a gente entra no nosso íntimo e com lealdade conosco mesmo, sem a adulteração, porque a gente pode vir aqui assistir palestra, pode vir aqui dar palestra, fazer, e intimamente não está vinculado.
Isso não vai resolver. Nós estamos numa hipocrisia, numa falsidade, numa adulteração. Nosso sentimento é um, enquanto as nossas atitudes externas, para o público externo, é outra. Mas lá internamente a gente não está evoluindo. A gente precisa olhar para dentro e ver a mudança acontecer de passo em passo dentro da gente. Bom, eu acho que é isso, né? Nós trouxemos aqui as fontes que a gente baseou, os vídeos, e agradeço aí a compreensão. Desculpa se a gente correu, se a gente não conseguiu explicar adequadamente essas questões mais técnicas. Espero que todo mundo tenha compreendido tudo, ou em parte, que tenha gostado, que possam assimilar alguma coisa para o bem de todos, aí, para o crescimento de todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos, né? É interessante. Eu falo alto naturalmente, mas é bom ter, né? Uma coisa que vocês falaram que eu vou trazer para a minha realidade e cada um faz a reflexão como vocês querem. Uma coisa que me ajuda muito nessa transição é o trabalho aqui. Porque eu trabalhando aqui eu preciso mudar muita coisa de tendências negativas. Então, você trabalhando de quarta aqui, né, para o atendimento fraterno e face, e eu trabalho de sexta-feira. E a responsabilidade que a gente tem fazendo a atividade do passe, estando aqui para receber as pessoas que estão em situação vulnerável, né? Faz parte, a gente fica vulnerável muitas vezes, e quem procura é porque está precisando e está tudo certo. Mas para mim a palavra não é bem o motivador, mas é o gatilho que me dá para fazer algumas mudanças. E é autoconhecimento, cada um vai ter o seu jeito. Então entender de quais são os artifícios que você possa usar para poder mudar. Né? Não é do dia para a noite, eu não virei perfeito. Não, aliás, não virei não. Não sou perfeito, estou longe de ser isso. Mas algumas tendências negativas que eu tinha antes, eu tento corrigir para que eu possa fazer o meu melhor trabalho aqui na sexta-feira ou nos domingos que eu venho trabalhar. Então, para mim, o trabalho me ajuda muito. E aí cada um vai entender qual a melhor forma de você ir corrigindo essas, vamos chamar de más tendências, né? Então isso para mim eu só queria compartilhar o meu lado, e cada um de vocês vai ter o de vocês. Então que aproveitem isso, entendam o que pode gerar essa mudança. Tá? Então, nesse momento eu vou chamar os passistas, para que possam aplicar o passe coletivo. E aí a parte vai fazer a vibração do passe. Então vamos relaxando o nosso corpo físico. Quem estiver à vontade pode fechar os olhos. Vamos então recebendo as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que adentram ao salão, emanando muita luz, muito amor, e que caem sobre nós como pétalas de luz e tocam a nossa alma, tocam o nosso coração. Imaginemos agora a entrada do Mestre Jesus, que se aproxima de nós, nos envolvendo com seu infinito amor, trazendo tudo o que mais necessitamos. Pensemos em Jesus. E agora, reconfortados, eu peço a todos que concentrem seus melhores sentimentos em uma vibração. Vibremos pelo bem universal, pela paz na Terra e boa vontade em toda a humanidade. Vibremos pelo nosso planeta azul,
e todos os seus viventes. Vibremos pelo nosso Brasil, seu povo e seus dirigentes, que tenham em sua conduta justiça, amor e caridade. Vibremos por esta casa, pelas equipes do Dr. Bezerra de Menezes, que tanto nos auxilia e acolhe. Vibremos por Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, a todos os trabalhadores assistidos e voluntários. Vibremos por aqueles que não puderam estar conosco hoje. Vamos fazer uma vibração especial para o educandário Bezerra de Menezes, pelas nossas crianças, por todos os que aqui auxiliam. Vibremos pelos sofredores, encarnados e desencarnados, que essas vibrações cheguem aos seus corações como um bálsamo de luz, a diminuir as dores do corpo e da alma, como um sopro de esperança. Vibremos pelos nossos lares, imaginando o Mestre Jesus passando por cada cômodo, deixando um rastro de luz que se expande ao infinito. E agora, pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, para que se cumpra em nós a vontade do Pai. Que assim seja. Obrigado, Pai. Obrigado aos pais nesse momento de alta vibração, de pensamento, para fazer a nossa prece final. Senhor, gratidão por mais esse domingo aqui reunidos. Gratidão ao preparo dessa palestra fantástica feita pela Ângela e pelo Douglas. Que possamos, de fato, entender e absorver a importância das mudanças necessárias, da vontade, dos conceitos, mas principalmente no orar e vigiar constante para que nós possamos mudar as nossas más tendências, que sim ainda temos, mas que estamos em plena evolução. Agradecemos a espiritualidade que nos guiou o tempo todo durante esse dia, que todos aqui possam ter recebido tudo aquilo que vieram buscar e possam sair melhores do que vieram. Que todos nós tenhamos uma excelente semana e um excelente resto de domingo. Mais uma vez, gratidão, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, antes de falar tchau, eu não tenho exatamente um recado para falar das atividades da casa, como a gente só reforça, né, de quarta e de sexta a gente tem o atendimento fraterno e os passes, né, e de domingo aqui, os sábados não sei se está aberto os cursos para inscrição, mas enfim, rola os cursos de sábado, quem tiver curiosidade procure, e de domingo as palestras. Mas a terça tem leitura do Evangelho também, tá? E uma coisa que eu não sei se todos fazem, ou já pegaram, ou não conhecem, ou enfim, existe uma campanha que a gente faz há um tempo já sobre o Evangelho no Lar, né? Não sei, não vou fazer pergunta a quem faz e quem não faz, né? Mas eu achei interessante esse folhetinho que a casa preparou. Então, a importância do Evangelho no Lar a gente sempre fala nas atividades durante a semana, né? Mas toda vez que a gente faz o Evangelho no Lar é como se a gente criasse de fato uma proteção a nós mesmos e a nossa família, né? Então, fazer o Evangelho no Lar é extremamente importante até para que a gente possa evoluir nessa mudança. Então, quem não tiver aí o roteirinho, quem não faz e quiser entender um pouco mais, é só nos procurar aqui, tá? No mais, a gente vai fazer o passe agora individual, tá? Quem quiser, fique aqui na sala, a gente vai aplicar o passe depois da gente fazer uma preparação aqui com uma leitura, o Gabriel vai ajudar a gente, tá? Quem não quiser, não tem problema, né? Eu agradeço a presença de todos que aqui tiveram, um excelente domingo, vão em paz, obrigado a todos.